Legal, então. Obrigado, Ellen. A partir de agora, a gente está gravando, que é para disponibilizar esse conteúdo rico nos nossos outros canais aqui. Então, oficialmente aqui, bom dia para quem já conseguiu conectar. Eu vou rapidamente falar sobre a Brad, para contextualizar aqui, para quem ainda não é associado, para quem ainda não conhece as atividades da entidade. Nós somos uma associação que reúne aí mais de 400 empresas que atuam no segmento de comunicação e marketing digital. A gente tem tanto as empresas que entregam planejamento, comunicação, estratégias, né, nos canais digitais para os seus clientes, como também fornecedores de soluções, como plataforma, inteligências artificiais, enfim, toda uma gama aí de serviços que auxiliam essas empresas a entregar a comunicação digital para performar aí para os seus clientes. Então, hoje a Abrad tem mais de 400 associados pelo Brasil todo, né? A gente é uma associação aí que atua nacionalmente, temos regionais em várias capitais, são 15 regionais espalhadas pelo Brasil, e o nosso principal objetivo aqui na entidade, né, a função aqui é aculturamento de mercado. Então, nós realizamos aqui, organizamos muitos webinários como esse que a gente vai promover hoje, com conteúdo para que a gente entregue aí um treinamento, informações relevantes para os nossos associados e para alguns convidados de mercado. Então, a gente faz esses webinários e também realizamos eventos presenciais. No mínimo, a cada 2 meses, a gente reúne os associados em um grande evento, também com palestras, com entrega de bastante conteúdo rico. Além disso, tem todas as outras funções de uma associação, né? A gente briga no bom sentido, ou defende os interesses, né, do nosso segmento. Então, a gente representa os nossos interesses ali em Brasília, a gente senta e tem uma interlocução muito grande com os principais órgãos, com as secretarias de comunicação, para ajudar na construção das licitações, o que, de certa forma, também reflete no mercado corporativo. A gente traz muita informação que começa ali no âmbito de governo para o mercado corporativo. Isso auxilia a gente a começar a organizar o mercado, né? A gente sabe que o nosso mercado tem empresas de todos os portes e muitas vezes as empresas não sabem como proceder adequadamente no mercado. A gente tenta construir aqui caminhos que possam ser interessantes tanto para quem contrata como para a gente que presta o serviço. Essa é a nossa função. Mas a Abrad, então, ela organiza esses eventos, entrega um grande prêmio também. Um dos principais aqui, vou destacar aqui o que eu acho que é um dos principais, uma das principais entregas da associação, e aí eu já passo para a nossa palestrante, que é o grande network que ocorre. Eu acho que é uma das coisas mais ricas aqui. Quando você reúne essas empresas, você derruba a barreira da concorrência e elas começam a se auxiliar e trocar muitas informações. Além do que a gente proporciona, as próprias empresas associadas entre elas nos nossos canais aqui, no WhatsApp, nos próprios eventos, trocam muitas informações relevantes e até negócios, né? A gente tem uma fomentação de troca de negócios, complementariedade, né? Uma agência que não entrega um determinado serviço, contrata uma agência parceira, e então isso é um ambiente bem rico aqui também para a promoção de novos negócios. Então, acho que a Brad, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês. E agora vamos para a palestra da doutora Darling com inteligência emocional e artificial, que são duas coisas com as quais a gente ainda está aprendendo a lidar, né? E aí vamos tentar entender aqui. Quero ouvir aqui e tentar aprender bastante nesses próximos 60 minutos. Dale, obrigado aqui por compartilhar com a gente o seu conhecimento e fique à vontade para se apresentar com muito mais propriedade do que eu. Muito obrigado. Paulo, muito Vamos obrigada em pela frente. introdução. É uma honra ter sido convidada para estar aqui com vocês, né? Essa manhã chuvosa de São Paulo, não sei se a maioria aqui está em São Paulo. Se quiserem contar aqui no chat, eu sou a pessoa mais curiosa, gosto de saber o que vocês estão fazendo, onde que vocês estão. E a ideia de a gente conversar hoje, né, para falar um pouco sobre a inovação humana. A gente vê tanta tecnologia acontecendo, a gente vê tantas ações.
E nós, como é que ficamos, né? Então, entra jornal, sai jornal, todo mundo com medo, o pessoal apreensivo, o que que vai ser do futuro. Vou compartilhar aqui meu material com vocês. Vocês estão conseguindo? Tá aparecendo? Tá todo mundo consegue ver? Já Maravilha! apareceu. Boa. Então, a ideia de a gente falar sobre inovação humana, né? O quanto que a gente também precisa se renovar, o quanto que a gente precisa trazer ali os nossos valores, aquilo que a gente cada um tem de importante. Mas, Darlene, eu sou líder e eu já faço tudo isso, tá? Então a gente também passa por um olhar de ajudar o outro, né? Ajudar quem são as pessoas que estão trabalhando com a gente, quem são os nossos liderados e quem são essas pessoas que a gente pode envolver nessa linguagem. Porque na era da inteligência artificial, a gente precisa também olhar para a inteligência emocional. Porque sempre quem é que pega o dedinho indicador ali, taca no enter, vai ser um ser humano, gente. Então a gente precisa trazer esse ponto. Então, pessoal, muito bom dia novamente. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Darlene Bodac. Eu já tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, tanto empresas nacionais quanto multinacionais. Então, já trabalhei com pessoal lá do chão de fábrica até no pessoal de ponta. Hoje eu faço mentorias também com executivos para poder trazer muitas vezes esse olhar. E pasmem, a ideia, até quando a gente fala com executivos, quando a gente traz essa elaboração, que a gente fala com uma pessoa de sucesso que já tem uma carreira, que tem ali toda uma estrutura, a gente sempre bate onde? No mesmo caminho. Pessoas. O que eu faço com essas pessoas, né? Até teve uma época que eu trabalhei com um executivo, ele era CEO de uma empresa e ele falava assim: Nossa, Darlene, às vezes eu tento usar minha inteligência emocional, mas muitas vezes é complicado. E para isso a gente utiliza também de ferramentas, né? Do jeito que hoje nós temos inúmeras plataformas para nos ajudar, a gente tem ChatGPT, tem Claude, tem uma infinita. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar a manhã inteira falando todas as plataformas. A gente também tem estudos e ferramentas para desenvolver pessoas. E a ideia é essa. Então, quando a gente fala de fazer um talk, a ideia realmente é a gente ter dúvidas, trazer as dúvidas para cá. E, gente, não existe pergunta boba. O que temos são dúvidas, ou às vezes até mesmo aquela dica. O que que você traz aqui? O que que você passou por essa situação? E a gente vai elaborando aqui juntos para que nós possamos também trazer essa amplitude. Eu tomei o cuidado de colocar a minha internet roteada pelo celular para a gente evitar qualquer problema, porque aqui no Morumbi tem um negócio que quando chove, gente, falta energia elétrica. Apesar de a gente estar em São Paulo, ainda assim a gente tem essas intempéries do tempo e a gente não pode negar. Então, qualquer trava, qualquer coisa, me sinalizem aqui que a gente organiza, porque eu não quero que vocês percam o conteúdo e eu também não quero perder nada de vocês. Falando um pouquinho do lado pessoal, eu sou filha do seu Ivan Bodak, um sobrevivente de guerra que ficou vivo até os anos de 2002, mais ou menos. Foi um pai que trouxe muito conhecimento, um pai que sempre incentivou as mulheres no mercado. Então, eu aprendi desde muito cedo que a complementaridade, tanto de gerações quanto de gênero, ela é importante. Então, eu gosto muito da complementaridade. Eu nasci em Santa Catarina, moro em São Paulo atualmente há 8 anos, sou paulistana de coração, então não me julguem, por favor, porque eu acho que é sensacional morar nessa capital, eu acho que é uma cidade que abraça a gente. E dentro de toda a minha trajetória, sempre eu trabalhei dentro de grandes corporações. Fui formada em logística e administração, então tenho todo esse aparato, esse conhecimento, mas sempre fiquei curiosa para entender o que que passava com as pessoas, e eu trabalhei muitos anos indiretamente com recursos humanos, tanto na multiplicação de treinamentos, quanto na multiplicação de atividades, assim também como a transformação das pessoas dentro do departamento. Então, indiretamente, foi acontecendo tudo isso para que eu tivesse todas as formações em gestão de pessoas e também ferramentas para esse apoio. E hoje o nosso maior entrave para o avanço da inteligência artificial, isso aqui é dado, eu gosto de trazer dado também, porque eu sei que vocês gostam dessa informação. Então, o nosso maior entrave hoje não é a tecnologia, gente, é o talento humano. Então, 39% dos executivos, essa fonte é da Forbes,
dos executivos brasileiros, eles afirmam que a falta de profissionais qualificados é o maior obstáculo do avanço da inteligência artificial. Então, vocês podem até colocar aqui no chat quais são os problemas que vocês estão passando com essas pessoas. Eu tenho eu sou diretora educacional de um grupo de mentorias dentro da área de tecnologia e a gente percebe também no relato, tanto dos professores quanto de todos esses profissionais que estão engajados dentro desse ecossistema, que muitas vezes o entrave maior está dentro da capacidade do pensamento crítico e também do desenvolvimento da questão da comunicação. Então, a gente está falando de uma geração digital que muitas vezes, quando a gente olha para esse ponto analógico, fica em falta na questão o que eu vou perguntar, o como que eu vou perguntar, e a gente sabe, né, que para a inteligência artificial funcionar muito bem, o saber escrever, o saber se posicionar e principalmente o saber perguntar vai fazer a diferença. E isso significa que empresas que já têm tecnologia, mas não têm pessoas preparadas para usá-la com visão estratégica e também ética humana. E isso mostra hoje no mercado de trabalho uma quantidade enorme de vagas que não estão preenchidas dentro de muitas empresas na área de tecnologia. Então, se falta talento no mercado, por que que ainda nós vemos tantos profissionais de tecnologia fora dele, né? Aí, dentro de reuniões, dentro de mentorias, a gente percebe que muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, esse impasse está na comunicação. O que que eu preciso falar? O como eu irei falar? Mas eu tenho conhecimento técnico, mas como que você divulga tudo isso? E é muito provável que talvez assim, se vocês me contando aqui no chat, eu vou conseguir entender se vocês estão passando por algo parecido nas empresas de vocês ou até mesmo nas suas lideranças. Então, quando a gente fala de atualização, a IA ela já chegou com tudo, já chegou na versão 5.0. Quando eu conheci o chat GPT, ele está na versão 2.0. Gente, em menos de 2 anos, ele já entrou nessa versão 5.0 e ele tá com tudo. E sem contar outras plataformas, né? O tanto que elas já avançaram, o tanto que elas já estão numa atualização crescente e muito forte. Aí eu pergunto, qual que é a sua versão? Você sabe qual que é a sua versão? Você, enquanto profissional? Anotem, esses detalhes, porque é importante também você fazer essa autoavaliação, essa autoanálise. Porque a partir do momento que você também traz essa autoanálise, você consegue ver os seus valores e depois passar isso para suas equipes, passar isso para as pessoas que estão próximas de você. E aí, a gente tá no jornal, mostra todo dia, ela tá atualizando todo santo dia e numa velocidade muito rápida, estrondosa. E você, como é que você está se atualizando? Como é que está o seu ponto de atualização? Eu tenho até um mentorado que é muito interessante, assim, o nosso bate-papo, e ele estava trazendo esses dias para mim, e a gente estava conversando aqui através de pesquisas também que eu fiz de mercado. Muitas vagas dentro da área de tecnologia neste ano, elas deixarão de existir. E está abrindo uma camada muito grande. Então a gente precisa também pensar naquelas atualizações da moda, muitas atualizações da moda. Aí a gente começa a olhar assim aquele pensamento, digamos, um pouco mais conservador. Quais são as atualizações clássicas? Essas atualizações clássicas é o que mais está trazendo base para os profissionais. Então, aqui, quando a gente fala de versões, né, de atualização, essa versão do ser humano, aquela versão 1.0 é um profissional mais técnico, um profissional que ele ainda está ali mais dentro daquela caixa específica de trabalho. Ainda não tem uma habilidade muito grande com pessoas. E quando a gente olha para uma atualização 2.0, começa já a entender um pouquinho de pessoas, né? Mas aí, será que está faltando de si mesmo? Será que está faltando essa conexão consigo, saber ali quais são os seus pontos, o que está entregando muito bem ou o que está deixando de fazer, que isso também faz falta dentro de uma empresa. E quando a gente olha para uma versão 3.0, aí já começa a desenvolver a inteligência emocional, já começa a trazer um pouco mais de conhecimento, envolvimento dentro das atividades, e isso faz a diferença dentro do mercado de trabalho, porque daí a gente volta para aquele ponto. Sempre será sobre pessoas. E a versão 4.0 já é um pouco mais sofisticada, já
aplica também a inteligência emocional e faz o autogerenciamento, né? Cria aquela autorresponsabilidade, porque muitos líderes que eu já conheci dentro do mercado de trabalho, eles muitas vezes eles cobram esse autogerenciamento, mas não sabem ensinar o autogerenciamento. E quando você sabe fazer alguma coisa, é muito simples. Mas para o outro que está vendo, ou até mesmo que está querendo modelar, né? Que modelar na programação neurolinguística é aquele copiar. Sabe quando alguém vira para você, alguém aqui já passou por aquela coisa, nossa, eu te admiro tanto. Por que que essa pessoa te admira? O que exatamente você faz que alguém está te admirando? E é muito provável que inconscientemente essa pessoa está também te modelando. Mas no quê? No que você chama atenção? E na versão 5.0, você une já aqui a tecnologia com a humanidade. Aí é a inovação real, na prática. Aquilo que eu consigo trazer e fazer este casamento, fazer essa complementaridade dentro do mercado de trabalho, dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, dentro da minha organização. A gente sabe que treinar dá muito trabalho, mas quais são os frutos que você vai colher depois de um treinamento? Então, a gente também tem as soft skills do futuro. E quando a gente olha para o Fórum Internacional do mundo, quais são essas soft skills? O que está sendo buscado? Porque mais do que a tecnologia, hoje a gente está olhando para o mercado de soft skills. Tem algumas multinacionais que elas começaram a escolher os funcionários através do comportamento. Então, toda aquela parte técnica, aquela questão que muitas vezes ficava na entrevista, olhando o que cada um tem do técnico para oferecer, eles deram um passo para trás. Opa, o técnico eu posso treinar alguém aqui. Mas como que essa pessoa vai se comportar para toda essa evolução? Como que ela vai estar na questão da resiliência, né? Quando a gente olha para essas competências, para essas soft skills, como que ela movimenta a empatia dentro do departamento, porque nem sempre aquele que entrega mais resultados hoje, ele está sendo visto com bons olhos. E a empatia ela está fazendo muito valer a pena e tem um olhar muito forte dentro das organizações, porque essa convivência, porque através da convivência eu consigo mais pessoas dando resultado do que ao invés de uma única dentro desse departamento. A colaboração, a resolução de problemas. Porque hoje o que é uma empresa? A empresa é um local onde existe uma solução para o problema de alguém. Então, eu, dentro da minha empresa de desenvolvimento humano, eu resolvo problemas de pessoas dentro de outras empresas. Se você tem uma empresa de tecnologia, você resolve os problemas de tecnologia na empresa de outra pessoa. E assim por diante. Curiosidade, né, que antes era visto como uma coisa infantil, algo não tão poderoso no mercado de trabalho, hoje está tendo um novo olhar. Por que eu quero pessoas curiosas? Poxa, eu estou vivendo num tempo de atualização muito grande, eu preciso de gente curiosa e que pergunte e que também faça perguntas boas, né? Aí entra a questão do pensamento crítico, porque não basta só uma curiosidade simples, você precisa ter uma curiosidade sofisticada. E essas perguntas boas, através do pensamento crítico, elas irão fazer a diferença. E isso traz a abertura para que essa pessoa trabalhe dentro de uma ética. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas por que a gente foca tanto em ética? Eu quero a proteção dos meus dados, eu quero a proteção das minhas informações. O que acontece aqui fica aqui muitas vezes. E não uma pessoa que venha trabalhar dentro da minha empresa com aquele olhar só olhando para os defeitos, olhando para os problemas. E sim que ela contribua na evolução da minha empresa e que ela traga novas possibilidades. E a positividade também ela entra nesse quesito. Porque a positividade, para muitos, pode ser, nossa, é uma coisa assim tão abstrata a questão da positividade, mas se a gente também tem aquelas pessoas com a nuvenzinha em cima da cabeça. Vocês lembram no desenho animado que tinha um bonequinho lá que ele ficava, ó céus, ó vida, ó azar? Isso contamina de um jeito as pessoas que estão trabalhando junto com você e vai refletir diretamente no seu cliente. O cliente vai ficando cansado, porque são pessoas que não atendem bem, não entregam bem e não traz ali uma dinâmica mais interessante, porque todo mundo quer ser bem atendido.
a lealdade, a persistência e a liderança. Eu já ouvi alguns treinamentos que as pessoas falam assim: por que que a gente está fazendo um treinamento aqui falando de liderança se eu não sou líder? Você talvez não seja líder ainda, mas a gente fala de liderança também para as pessoas que não são líderes, para que eles possam se sentir, se colocar ou até mesmo fazer essa sucessão em algum momento. Então, quando já vem essa pergunta, como que fica o olhar de um líder para essa pessoa? É muito provável que tenha várias camadas ali ainda de evolução e talvez essa pessoa não esteja preparada para assumir. Eu já trabalhei em empresas que a promoção era feita por tempo de casa e vocês devem entender o quanto que isso prejudica o andamento da empresa. Porque nem sempre o que aquela pessoa que mais tem tempo de casa é a pessoa ideal. Ou é a pessoa que vai conseguir gerar essas outras pessoas, pode ser clichê, mas a gente ainda tem muito disso acontecendo no mercado. E isso não acontece só na pequena empresa, isso acontece na grande empresa e acontece, infelizmente, também nas multinacionais. Então, trazer este olhar, né, treinar essa pessoa, envolver essa pessoa numa liderança, vai te trazer mais resultados, vai trazer também congruência no processo. E essas são as competências do WEF que aponta as mais importantes para o futuro. Mas aí eu trago aqui um ponto para vocês, né? 8 das 10 são profundamente humanas. Então, muito mais, sempre a gente vai falar de humanidade. Então, essa junção, essa complementaridade e olhar mais para as pessoas vai ser importante, porque até mesmo o que que a IA faz com precisão, o humano precisa fazer com consciência. Até li uma matéria esses dias, né, essa questão da consciência, o quanto que a gente precisa estar conectado, né, o quanto que a gente precisa dar importância para tudo isso e falar mais dessa questão da consciência. E muitas vezes eu percebo também algumas ações do mercado querendo empurrar essa consciência goela abaixo de muitos profissionais e que de fato não vai funcionar. A gente precisa selecionar também as pessoas que estão com a gente, porque nós precisamos de todas essas pessoas, mas quais delas que farão mais sentido para você trazer mais consciência ou até mesmo dar a mão para aquela pessoa que está buscando. Não que o outro seja menos importante, mas às vezes não está preparado, sabe? E para isso a gente precisa perguntar. Então entra o ponto de achismo também o versus análise. O achismo hoje, gente, ele é o maior bug dentro das empresas, dentro das carreiras, dentro do quesito ser humano. Por quê? Pesquisas rasas. Então, se a pessoa não tem o mínimo de conhecimento, como que ela vai simplesmente entrar numa inteligência artificial, criar alguma coisa ali e ela sai vendendo? Tanto que a gente vai até passar por uma fase agora de legalização, principalmente no quesito de influenciadores, né? Que fica até uma coisa assim dissonante de pessoas que não têm um conhecimento profundo, não sabem o que estão falando e eles chegam ali, o que eles falam é lei. E acabam vendendo situações, acabam vendendo furadas, e isso traz um problema. Isso mostra o achismo de uma forma muito intensa. Isso também acontece dentro das empresas. Então, esse acho que, ou até mesmo a cópia da fala, né? Sempre foi assim. Ai, gente, essa fala sempre foi assim, ela chega a me dar assim, calafrios. Porque se sempre foi assim, por que que a gente precisa olhar para um treinamento? Por que que a gente precisa olhar para um ponto de melhoria? Se sempre foi assim, então sempre funcionou muito errado, ou funcionou muito bem até certo tempo. Ou também não temos tempo para avaliar. Imaginem, quando a gente fala não temos tempo para avaliar, se todo dia 5, quando cair o seu cartão de crédito, você simplesmente paga e você não sabe o que está pagando. Ah, mas não, calma aí, aí é diferente. É diferente por quê? Quando a gente fala então da parte financeira é diferente, mas todo o movimento que você está validando, avaliando, informando, treinando, ele vai responder no financeiro. Aí a gente volta para a questão da complementaridade. Então, departamentos que não se conversam, comercial que não fala com financeiro, financeiro que não fala com RH, tudo isso, ele traz um prejuízo também para a empresa.
E é o quê? Falta de inteligência emocional das pessoas. Que muitas vezes esse eu não concordo com você ou eu discordo de você numa reunião pode trazer essa falta de análise, pode trazer também uma falta de avaliação, pode trazer um ponto também de validação e organização entre áreas. E aí a gente começa um problema grave também. Então, eu até deixei uma reflexão aqui para vocês, se vocês quiserem fazer print, fiquem à vontade, o material é nosso, eu criei esse material especialmente aqui para estar com vocês. Pedi até para o meu marketing colocar mais imagens tecnológicas aqui para ficar mais conectado, mas também pessoas. E a reflexão, por que que os profissionais de tecnologia ainda são demitidos? Né? Falta de adaptabilidade, comunicação deficiente, aquela coisa assim, domina a máquina, mas não consegue conversar com o colega que está ao lado, não consegue de repente passar a informação numa reunião, ou até mesmo cria coisas interessantes e importantes, mas não consegue treinar o usuário. E isso é um gap muito grande dentro de uma organização. Até mesmo se você vai contratar alguém de tecnologia para fazer algo dentro da sua empresa. Se essa pessoa não tiver boa comunicação, você não vai contratar. A baixa inteligência emocional, então altos níveis de burnout, conflitos, resistência e a falta do feedback. Não tem essa congruência. E quando a gente fala de feedback, gente, sempre serão retornos onde a gente possa validar quem é esse profissional e o que eu espero dele e como eu posso ajudá-lo a ter melhorias. E o foco apenas em tecnologia, esquecendo o negócio como um todo. Ah, o que eu faço é importante, se não estiver aqui funcionando, opa, é importante sim, mas eu também preciso entregar para outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? O que que elas precisam? Qual que é o mais importante? Porque a conexão de trabalho, a conexão de pessoas é o servir. E muitas vezes esse servir, ele fica quem? Não, imagina, eu não vou nem dar bola para o que estão falando aqui. O meu trabalho é onipotente, onipresente, todos os unis possíveis, e vocês, não, é servir. Do mesmo jeito que uma mãe serve um filho, do mesmo jeito que o atendente na farmácia serve a gente, e do mesmo jeito a gente vai servir algo e servir para algo. Esse é o nosso grande barato de ser humano. E muitas vezes esse servir ele fica como algo assim negativo, pejorativo. Imagina. Então, esse servir precisa ser mais falado para as pessoas. A importância dele, o que ele faz. Então, gente, quando a gente olha para as versões, né? Qual versão sua estará preparado para permanecer no mercado? Como que está o seu servir? Como que a sua equipe está te vendo? Como que essas pessoas te trazem retornos, feedbacks, possibilidades? Ah, Darlene, a minha equipe é muito enxuta, eu tenho vários prestadores de serviços que trabalham comigo. Legal! E o que que esses prestadores de serviço também pensam de você? Qual que é a avaliação que eles têm de você? Do mesmo jeito que você tem a avaliação deles. De várias empresas que você já tratou para trabalhar com você, muitas você já excluiu porque não teve ali a conexão do que você precisava, ou até mesmo aquela coisa, será que essa pessoa vai me servir bem? Então, essas perguntas, elas são importantes para que a gente responda enquanto profissional e também saiba perguntar para as pessoas da nossa equipe. Porque essa autoavaliação, ela é muito importante e ela faz parte também desse crescimento das nossas soft skills. Quanto mais eu me percebo, melhor eu sirvo ao mundo, ao meu cliente, às pessoas que trabalham comigo. E a inteligência emocional, pessoal, ela é o que garante não só a entrada no mercado, mas a manutenção. Essa manutenção da nossa carreira, essa manutenção do crescimento da tecnologia no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, ela é algo altamente importante e também necessária, porque a técnica, ela está envelhecendo muito mais rápido do que antes, né? Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu saí da faculdade com 6 livros deste tamanho. Hoje, muitas faculdades você já ganha ali um tablet, ou os livros eles vão para o Kindle, né? Eu não gosto de Kindle, mas eu tenho.
Mas as habilidades humanas, elas serão o que vai sustentar as equipes, os negócios e a inovação. Então, sempre quem vai tomar a decisão ali quando você não está, ou até mesmo quando você não está olhando, são as pessoas da sua equipe. Então, aquele dedinho ali que vai dar o enter, nem sempre é o seu. Mas o quanto você confia nessa pessoa para ela fazer este movimento de enter na máquina, na inteligência artificial e naquilo que vai fazer o atendimento do seu cliente. Então, a IA mais as soft skills, ela traz aqui uma visão de futuro sustentável, que é o que a gente está buscando. A gente vê tantas coisas acontecendo, é guerra, é isso, é aquilo, mas o mundo não está parando. Todas essas coisas, elas acontecem, e percebam, né, gente? Até as guerras. Quem que faz? Pessoas. Então, o que que a gente quer para um futuro sustentável? Qual é o seu plano? O que que você escreveu lá em dezembro que seria o plano para sua empresa nesse ano? Quem são as pessoas da sua confiança que irão te ajudar? E isso sempre foi uma coisa que meu pai falava muito, né? A questão da confiança. É, e na questão da confiança, ele trazia o que que as pessoas vão pensar da gente, ou até mesmo o que que elas vão validar e permitir que a gente faça. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai abriu um restaurante, que era algo que para ele era muito importante, não só para complementar a nossa renda, mas também que ele queria ensinar a gente a trabalhar e principalmente a servir o cliente. E ele sempre falava, né, que essa construção ela vem através da confiança. Só que o lugar que ele abriu o restaurante, gente, era no interior, era no litoral norte de Santa Catarina, só tinha areia, só tinha dunas para todos os lados. E as pessoas chegaram para ele e falaram assim: Bodak, você é louco de abrir um negócio aqui, nesse nada? E ele falou o seguinte, com toda a confiança que tinha: se eu servir bem o primeiro cliente que entrar aqui, ele vai trazer mais clientes. Esses primeiros clientes que eu servi bem, eles vão me lotar a casa. E assim foi. O primeiro verão, a gente trabalhou. Eu tinha 9 anos, trabalhava igual adulto naquele restaurante e foi um sucesso. E foi assim por mais de 10 anos nesse trabalho. Então imagine, olha a criação de networking que ele fez. E muitas vezes de sair da cozinha e ir lá no salão conversar com os clientes e ir de mesa em mesa perguntando: como é que foi o almoço de vocês? Só que ele não falava assim, tá? Ele falava todo arrastado, bem, o português misturado, ucraniano. Tinha chegado, já estava há muitos anos no Brasil, mas ele falava arrastado. E ele ia de mesa em mesa perguntar para os clientes como estava, como estavam sendo servidos, como estava o sabor da comida, o que que eles acharam de tudo aquilo. Mas por que que ele tinha a confiança de fazer isso? Porque ele sabia que o que ele estava entregando estava muito bem feito. Então, essa consciência trouxe um futuro sustentável. Trouxe um futuro sustentável por muitos anos. Só que aquela coisa, né, gente? Empresa familiar, cada um tem um gosto, cada um tem o desejo e vai desmantelando se não tem a ideia de que eu quero continuar. E também ele estava já com mais idade, já estava mais difícil para ele tomar conta do negócio junto com a minha mãe, porque quando eu nasci ele tinha 52 anos, então ele já tinha quase 70 na época que fecharam o restaurante, ficava mais difícil. Mas percebam a questão da confiança, aquilo que eu vou entregar no mercado. Isso quer dizer que eu sempre tenho que estar na operação? Não, mas eu tenho que treinar as pessoas para que elas sejam os meus representantes, né? Então, se a gente, por exemplo, todo mundo aqui vai no McDonald's, mas a gente não sabe quem é o dono do McDonald's, ele nunca está ali na porta. E assim por diante, como outras empresas. E elas funcionam. E elas vendem todo dia milhões e milhões e milhões de reais, de dólares, de euros e todas as outras moedas pelo mundo. Então, o que que a gente aprende com isso? A tecnologia, ela tem código, mas ela não tem código humano, porque é um humano que está programando ela. Até fica um pouco estranho quando a gente olha para a questão da tecnologia, e hoje a gente tem uma alta gama de tecnologia, tanto servindo nos restaurantes, tem também nos hotéis. Aqui no Brasil já chegou hotéis que você pede alguma coisa, vê um robozinho ali, e daí ele te chama para você pegar o que ele está te trazendo, se é um alimento, se é uma bebida, se é uma toalha, o que seja. Nos restaurantes também está acontecendo isso.
No banco já acontece isso há quanto tempo que você faz tudo pela internet? Mas ainda assim, por detrás de todos esses equipamentos funcionando, sempre vai ter uma pessoa. Então, a tecnologia já está aqui, ela veio para ficar. Nós estamos nos adaptando, outros já estão adaptados, muitos ainda estão descobrindo e vem muita transformação ainda pela frente. E o que elas querem agora é gente capaz de usar essa tecnologia com propósito, visão e também humanidade. Então, nunca se falou tanto de humanidade como está falando atualmente, mas e por que que a gente está falando tanto de humanidade? Será que a gente está em falta de humanidade? E quando a gente fala de humanidade, não é na hora que você está ali no farol, né? Comprar balinha ou dar uma esmola para alguém, mas e sim a pessoa que está do nosso lado todo dia. Essa pessoa que muitas vezes a gente não sabe o que ela está passando. Essa pessoa que ela faz parte de um núcleo, ela faz parte de algo junto com a gente e muitas vezes a gente mal sabe o nome. Então, essa humanidade, ela precisa ser aperfeiçoada para que os nossos resultados eles sejam mais poderosos, para que eles sejam mais efetivos e para que eles comuniquem ainda mais a nossa identidade e o nosso propósito de trabalho. Aí ela já acelera o tempo, a gente percebe isso diariamente. O futuro pertence a quem sabe usar esse tempo para evoluir nessa versão humana que a gente está buscando. E quando a gente evolui nessa versão humana, a gente melhora as lideranças, o burnout ele começa a diminuir, a gente tem outros pontos de melhoria para que essas pessoas sejam mais produtivas. Porque a produtividade, gente, muitas vezes ela é confundida na gestão de tempo. E a produtividade é o que eu mais faço no melhor tempo, né? Então é importante tudo isso, a gente ter esse ponto de análise, porque o futuro ele é humano. E quando a gente olha para esse futuro humano, eu coloquei até o QR Code aqui da Abrad. Vou pedir para vocês mirarem o celular ali, para que vocês tenham esse ponto de pesquisa para nós. E eu gostaria de abrir agora aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Eu quero conhecer vocês, eu quero tirar dúvidas, ou até mesmo às vezes acontece aquela chamada, né? Olha, fiz tudo isso, mas não deu certo ainda. O que que eu faço? Ou o que que você tem percebido no mercado? O que que as pessoas estão falando? Então, fiquem à vontade. Deixa eu olhar aqui o chat. Aqui no chat também tem o Forms para vocês responderem. O Marcos disse que ele está em Maceió, Alagoas, com sol. Ah, Marcos, aí olha, aí é chique, hein? Sol, o sol, o céu limpo, aí tá tudo certo. E praia. Pessoal, eu gostaria de conversar com vocês. Vamos trocar uma figurinha aqui, vamos entender o que que cada um está passando. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Quem gostaria de trazer o seu ponto? Tá todo mundo. É, eu posso puxar uma pergunta aqui, rapidinho? Com certeza, fica à vontade. Inteligência emocional se aprende? Sim, a inteligência emocional, ela se aprende. E quando a gente estuda programação neurolinguística, né, a gente fala muito da questão da modelagem. Essa modelagem, o que que ela acontece? Poxa, eu trabalhei por anos com um diretor que eu admirava demais, e com ele eu aprendi várias modalidades da questão da inteligência emocional e a principal da escuta ativa. Então eu comecei a prestar atenção que ele sempre era o último a falar e o primeiro a ouvir, e muitas vezes ia fazendo mais perguntas. E por que que ela é possível aprender a inteligência emocional? Por conta das ferramentas e daquilo que a gente vai trazendo ali como uma organização mental para cada um. É igual para todos? Não, Paulo, não é igual para todos. Uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas tudo vai da intencionalidade. Eu sei que é difícil. Então, peraí. Qual que seria o mais importante para você desenvolver? Ah, eu não sei. Então, você precisa primeiro analisar
Qual é os seus pontos fortes? Opa, já tenho aqui algumas coisas boas que eu não estava vendo. Então, eu tenho uma boa atenção, eu sou detalhista, eu percebo que a minha comunicação ela poderia melhorar, mas eu ainda me sinto tímido. Ok, então eu já tenho mais informações. Então, se você já tem algumas coisas desenvolvidas, aí a gente olha qual que seria o mais interessante, mais próximo do que você já tem desenvolvido para você colocar em prática. Ah, eu acho que de repente é empatia. Aí a pessoa começa ali trazer um perfil para essa inteligência emocional ou até mesmo escutativa, né? Que é muito importante hoje no mercado. E ela começa a treinar esse ponto dentro da inteligência emocional ou uma outra habilidade, e depois ela começa mais facilmente a entender o crescimento que ela tem. Qual que é o maior, às vezes, problema que as pessoas acabam nessa questão do desenvolvimento da inteligência emocional, Paulo? Cria uma lista ali de 20 itens que ela gostaria de desenvolver. Muito difícil, porque daí a cobrança é muito alta, porque ela tem 20 coisas, só que além dessas 20 coisas, ela tem todas as outras atividades que ela precisa fazer. E ela não pode negligenciar essas outras atividades. Então, isso acaba trazendo aquele pensamento assim, o pensamento intrusivo, né? Ah, eu sou assim mesmo, já tentei fazer esse negócio, não é pra mim, eu sou assim mesmo, sou estourado, eu sou estourado, e quem quiser falar comigo vai ter que aprender. Calma! Começa do primeiro. Então, a inteligência emocional ela tem 5 pilares, e dentro desses 5 pilares você pode escolher um, e depois você vai desenvolvendo, vai testando, e todo dia é um teste, gente. Porque ninguém entra na faculdade sabendo. Você leva 5 anos para formar na faculdade, aí você começa um técnico ali da faculdade, e depois você passa por uma pós-graduação ainda, porque você quer especializar mais. Então, tenham paciência consigo mesmo. Respondi, Paulo? Respondeu sim, mas aí eu já vou me dar uma outra pergunta. Você teria Claro. alguma sugestão de alguma atividade para ser desenvolvida em equipe, para melhorar aí a troca de informação, como você citou, entre a equipe, para ter mais atenção nessas dificuldades que as pessoas têm em lidar com Uhum. determinadas situações? O que a gente pode fazer em equipe, nas empresas da gente, para poder ter uma melhor performance nesse sentido, da inteligência emocional para todo o time? Legal. Muito legal essa tua pergunta também, e ela me traz uma dinâmica. Uma dinâmica, ela é super simples. Por que que eu gosto de trazer coisas simples? Porque às vezes nesse rebuscado, a gente querer reinventar a roda, acaba virando um processo muito trabalhoso e que a gente acaba desistindo. E o que que é um processo simples? Quando a gente começa a implantar algo de desenvolvimento humano para as pessoas sempre ficam assim. Ah, mas poxa, como é que eu vou falar aqui? Não, mas se eu falar alguma coisa, imagina, o fulano lá do departamento já vai me massacrar, no outro dia vai ter retaliação, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, o que que seria o simples? Não sei se vocês já ouviram falar na dinâmica da cumbuca. Já ouviram falar? A dinâmica da cumbuca? Me conta aqui no chat, gente, também. A dinâmica da cumbuca, o que que ela consiste? Ela consiste em todo mundo pegar um papelzinho, escrever ali o que que eu estou passando, escrever, de repente, a falta de inteligência emocional ou a dificuldade que eu estou tendo para desenvolver uma habilidade. E todo mundo escreve nesse papelzinho de uma forma individual e também onde eu não vou colocar meu nome, então eu consigo manter a minha identidade preservada, porque a gente está falando de uma empresa que está começando a desenvolver essa capacitação, e essa pessoa se sente mais confortável em escrever algo. É lógico que não vai, a gente coloca ali as regras, né? Não vai escrever coisas absurdas ou até mesmo que alguém vai falar, ah, foi para mim. E daí já tem até mais ou menos a ideia de quem foi. Mas e sim uma contextualização, algo macro do que está acontecendo, e todos esses papéis vão para dentro dessa cumbuca. E daí a gente vai fazendo um rodízio entre as pessoas que cada um pega um papel daquele e vai trazendo o seu ponto de vista. Ah, mas poxa, eu peguei um papel aqui que eu não consigo responder. Gente, olha, esse papel aqui eu não sei como responder. Alguém me ajuda? Aí traz ali a pergunta da pessoa ou traz o como eu vou fazer para desenvolver e vai fazendo essa troca, vai fazendo esse rodízio e as pessoas começam a ter mais relaxamento e criar também esse ponto de intimidade.
Porque às vezes a gente acha que porque eu passo 10 horas, 8 horas do meu dia junto com as pessoas, a gente cria intimidade, mas nem sempre. Eu falo algumas coisas básicas que eu acredito que serão aceitas. Mas aquilo assim, de chegar às vezes, ai, nossa, meu cachorro passou mal, tá no hospital para cachorro. Ah, eu não vou falar isso, todo mundo vai falar mal de mim, porque ser pai de pet ou mãe de pet não é legal e vão me criticar. Então eu não falo, mas eu fico aqui com a minha cara mais fechada, porque eu estou também num sofrimento lá fora. Então, esse efeito, essa dinâmica com o Book é justamente para trazer isso. Porque o que que eu percebo também quando eu sou contratada para treinamento de comunicação? Gente, na primeira hora que eu começo a perguntar, ninguém tem problema. Tá todo mundo, não, aqui é legal, aqui é bacana. Quando a gente começa a reunir os grupinhos, a pessoa começa a chamar o treinador no canto. Olha só, aconteceu assim, assim, assado. Aí você começa, você pega de um, pega de outro. O RH também já sinalizou o que está acontecendo. Então, sempre existe algo que está acontecendo. E a gente sabe, né? Onde tem ser humano, sempre vai ter algum perrengue. Paulo, faz sentido essa dinâmica para você? Você ficou alguma dúvida? Gostaria que Não, explicasse faz, novamente? é só não deixar se transformar a atividade no sincerão do Big Brother, porque aí vira bagunça, né? Exatamente. Esse sincerão do Big É, Brother, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre gosto muito de falar nessa questão da sinceridade, que alguns profissionais falam assim: eu falo na cara mesmo, eu sou sincero. E uma vez no treinamento eu falei assim: até que ponto você acredita que isso é sinceridade? Vamos dar um passo para trás e você fecha seus olhos, agora você não é mais você mesmo. E eu cheguei bem baixinho e falei tudo que essa pessoa tinha falado e falei direcionando para ela. Ela não tinha consciência que aquela fala não era uma fala sincera, era uma fala maldosa, sim. porque ela trazia realmente o defeito das pessoas. E a gente sabe que é muito complicado a gente se deparar com o espelho e a gente está ali com a nossa fisionomia toda com problemas. Então imagina você chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, você é isso, você é aquilo. Não! E isso entra muito na questão do feedback. Olha o que você tem de bom. Poxa, você comunica tão bem. Como que você acha que essa comunicação você pode trazer ela de uma forma assertiva para quando a gente fizer as reuniões? Como que você acredita? Como que eu posso te ajudar a você treinar para que você faça diferente nas próximas reuniões? É completamente diferente do que chegar para a pessoa e falar que ele é agressivo, que ele é isso, que tá e todas as outras coisas. A Renata colocou aqui no chat que vejo que as tecnologias avançam e continuamos com o mesmo problema, manter o humano com inteligência emocional. Exatamente, Renata. Essa realmente é o nosso desafio, né? Acho que desde que o mundo é mundo, porque tanto na escola, que eu acredito que é na escola primária já a gente deveria, sei lá, estudar psicologia ou inteligência emocional, para que a gente pudesse desenvolver. E muitas vezes isso não, ou melhor, ainda não acontece isso nas escolas. E eu acho que a gente precisaria de uma reforma urgente nas escolas para que essa inteligência emocional, para que essa comunicação, para que essa empatia, ela realmente existisse. Porque é muito fácil eu ter empatia aqui com vocês, que eu gosto de vocês. Mas eu saio lá na rua e eu não gosto do Joãozinho. Com o Joãozinho eu não vou ter empatia nada. Nossa Senhora. Mas eu não sei o que ele está passando. Eu não sei também quem é exatamente ele. Por que que eu não vou ter empatia só porque eu não fui muito com a cara dele? Aí é que eu preciso ter empatia, entender o que que ele tá me dando de gatilho, né? Eu preciso saber quais são os gatilhos que as pessoas me trazem, para que daí eu possa também fazer essa manutenção. Porque o segundo pilar da inteligência emocional é a autorregulação, que é aquele momento, né, que o nosso filho de 2 anos não tem. O filho de 2 anos, ele se joga no chão, ele quer Danone, ele quer salgadinho, ele quer tudo, mas ele não quer catar o brinquedo. E a gente vai ensinando tudo isso aos poucos, né? Exatamente. É sobre isso, Renata. A gente precisaria de uma reforma muito grande. Às vezes a gente quer ensinar coisa para a criança que ela poderia aprender outras coisas que seriam muito mais importantes para o futuro. E depois chega na faculdade também. A faculdade ela forma no técnico as pessoas, mas ela não traz esse olhar para o desenvolvimento da inteligência emocional. Até dentro
mentoria na área da tecnologia que eu faço para meninas de primeiro ano. Como que começou essa ideia dessa mentoria? A gente tinha um gap de 28% de desistência de meninas no primeiro ano da faculdade de tecnologia. E a gente, cada dia que passa, tem mais vagas abertas no mercado. Então, nós criamos esse programa dentro das faculdades para ajudar essas meninas a darem continuidade à faculdade e olhar ali o que elas têm de bom. E o principal ponto, a principal questão que a gente conversa com as mentoras nos dias de supervisão, sempre estão relacionados a autoconhecimento, a saber quem elas realmente são, saber a importância de cada uma. E nos dias que são as palestras dentro da universidade, a gente convida os meninos para participar, para promover a complementaridade. E muitas vezes os meninos eles chegam ali com aquela visão assim: ah, mas elas vão tirar o nosso lugar no mercado. Não vai tirar, tem vaga sobrando para todo mundo. Tá faltando gente. Então, até para eles começarem a incluir elas também no laboratório, para eles ajudarem quando tem alguma dúvida, para tirar aquela dúvida ali mais técnica. E não quer dizer que é só porque é mulher que vai ter mais dúvida técnica do que o homem. Todo mundo tem dúvida, cada um dentro do seu parâmetro. Mas aí a gente vai fazendo toda esse apoio, né, para que eles também se sintam confortáveis na presença dela. E daí a gente para com essa picuinha, né? Quem é melhor, essa coisa de gênero e assim por diante. O Marcos levantou a mão. Marcos, bora falar. Gente aí, bom dia, parabéns, Arlen, pela aula Obrigada. aqui hoje, né? A sua visão, acho que ela complementa muito daquilo com que eu penso em relação à inteligência artificial, tá? Eu sou hoje um profissional de inovação de negócios, atendo com consultoria várias empresas tradicionais e empresas que não são no mercado de inovação, né? E Aham, por proprietários que querem colocar alguma coisa ali. E com a IA muito em voga, assim, eu tenho sido muito chamado para implementações e para colocar IA dentro das organizações, assim, tem sido uhum, muito provocado por isso pelos meus clientes. E só que inteligência artificial, assim, aí dentro da sua própria visão que você colocou ali, né, o futuro nosso é ser mais humanos, né? Então eu defendo muito que a IA é a primeira tecnologia criada pelo ser humano que apesar de ter artificial no nome, ela nos torna mais humanos, né? E só que esse é o grande desafio que eu vejo não é a implementação de ferramentas em si, porque toda a nossa parte de hard skill ela é tranquilamente substituída pela IA, né? Então assim, não há tarefa que a IA não consegue fazer, né? isso. Mas eu vejo dentro das organizações hoje um trabalho que ainda não é percebido ou não é executado ainda no dia a dia. Estou falando aqui de pequenas e médias empresas assim que eu acabo atuando aqui, tanto aqui no Uhum. Nordeste, eu sou do Sul do Brasil, sou gaúcho, estou morando aqui. Percebi. Já tem 3 anos já em Maceió, né? Morei em Uma São ótima Paulo, e uma morei em São excelente Paulo, troca, hein, Marcos? Você é bem morei esperto. em São Paulo durante um tempo e morei em Minas depois. Eu falei, eu vou, vou optar agora por morar no Nordeste. Mas, enfim, o que eu noto, o que que você diria assim, que para uma empresa hoje se adequar a essa nova realidade, né? Porque eu não vejo hoje funcionários, colaboradores e muito mercado. Eu estou falando numa massa, tá? Não Uhum, numa bolha, que eu acho que a gente às vezes encontra-se numa bolha com algumas pessoas, mas numa massa, eu não vejo essa massa olhando por esse lado que eu tenho que me tornar mais humano e menos máquina, né? Eu acho que se eu for pegar pela uma trajetória, a Revolução Industrial nos moldou cada vez mais como máquinas, a Revolução Digital potencializou isso, né? E a Revolução com o IA nos transforma para voltar todas as casinhas e reiniciar o jogo. Eu acho que é basicamente uhum, isso, né? Que eu gosto de falar para bastante meus clientes. Mas assim, como é que a gente pode vencer essa barreira e como é que a gente pode implementar, não IA quanto ferramenta, porque quanto ferramenta ela basicamente ela vai acabar com aquele profissional que está ali às vezes executando uma tarefa, né, sim. extremamente hard skill, ali, extremamente, né, planilhinha de Excel e tudo mais, ela vai acabar com isso, mas Uhum. ela, o que você sugere de fazer quanto implementação? O que uma empresa precisa fazer hoje, na sua visão, para ela Uhum. se adequar a essa nova era, esse novo momento agora? Legal. Até você falando isso, né? Até de equipe de vendas também, o famoso SDR ali, que é o que faz a captação, ele está Já deixando de existir, acabou. que a IA está Já tomando esse acabou já, lugar. né? Na parte ali de criação de códigos também já está acabando, já
são poucas as empresas que têm ainda profissionais nessa área. Aí a gente olhando para essa questão do desenvolvimento humano, principalmente para pequena e média empresa, eu atendo muita pequena empresa, já atendi muitas também, e eu acho que a maior questão da pequena e média empresa é o dono da empresa sempre pedindo, veste a camisa da empresa. Eu sempre falo, gente, você não vai conseguir ninguém que vista a camisa da empresa. Aí você hoje fala para eles isso, você cobra de um jeito que não engaja, e depois você fica um ano sem olhar para a cara dessa pessoa e muitas vezes levando coisas para o pessoal. Como que a gente faz para engajar essas pessoas na pequena empresa? É aquela famosa daily, né? Então, é falar todo dia com as pessoas o que que eu espero de você, o que que eu espero do seu trabalho, revigorar a memória dessas pessoas. Porque normalmente a pequena empresa, a gente sabe, não vamos mentir aqui, a pequena empresa ela contrata com o mínimo possível de salário. É o que ela pode pagar. A gente sabe que a carga de impostos elas são altíssimas. E agora com reforma tributária, com todas essas novas possibilidades acontecendo, piorou mais ainda. E muitas estão trazendo a questão do PJ, que eu acho que é super negativo também a longo prazo. Eu acho que a conta vai ficar cara para esses empresários. Então, precisa ter o tempo de treinar. Poxa, mas eu já sou aqui, eu faço muitas coisas na minha própria empresa. Ainda vou ter que botar mais tempo em treinamento? Quanto mais você treinar as pessoas, mesmo não podendo pagar, pega ali dicas de YouTube, pede ajuda para os colegas, né? Pede ajuda para os universitários. E quanto mais treinar essas pessoas, melhor. Mas o passo para trás qual que é? A contratação. Começar a olhar para o comportamento. Até tem eu sigo uma recrutadora que ela falou assim: eu já parei o método tradicional do recrutamento. Eu chego para a pessoa e pergunto assim: o que que você faz quando você chega em casa à noite, depois da faculdade, você está com fome e o teu pai e a tua mãe não te deixaram nenhuma comida pronta? Se a pessoa fala que ela vai pedir um iFood, ela já não contrata. Se a pessoa fala que ela vai na geladeira ou no freezer, ela pega um feijão, ela esquenta, frita um ovo, aí ela já fica, opa, essa pessoa já tem um pensamento crítico, sabe cuidar de si mesmo, sabe cuidar da saúde, tem uma autoestima já construída. Então, a contratação também ela é importante. Uma pergunta uma vez que um cliente me fez, ele disse assim, ele estava participando comigo do processo seletivo, e daí eu estava conversando e comecei a bater papo com o entrevistado. Aí eu cheguei assim e falei assim, qual que é o seu hobby? O que que você gosta de fazer final de semana? A pessoa virou para mim e falou assim, final de semana, olha, eu vou dormir sexta-feira à noite sem hora para acordar até domingo. Interessante. O que que essa pessoa quer dizer com isso? Nossa, que pessoa cansada. Mas daí ele me perguntou depois, Darlene, mas o que você ficou perguntando? Daí você viu quanto que ela entregou? Ela falou que na última empresa ela saiu porque o chefe perseguia. Ela saiu da penúltima empresa porque o chefe perseguia. Ela saiu da primeira empresa lá porque o chefe perseguia. Então ela já tem uma síndrome de perseguição. E final de semana ela não faz uma caminhada, ela não vai num clube, ela não se mistura com os colegas, ela não faz nada, ela dorme. O que que você espera desse colaborador? Então, tem vários pontos ali que muitas vezes a pessoa fica esperando o técnico. E sendo, Marcos, você tem funcionários na tua empresa? Tem sim, tem sim. Tem 5 funcionários aqui hoje. Eu tenho uma empresa de consultoria própria, né? Então Aham. a gente é pequeno. Hoje eu tenho 5. Tenho 5 funcionários hoje e alguns agentes de IA trabalhando já para mim, já, mas Já tem enfim. agentes de IA trabalhando para Vai você. já, né? Então, Exatamente. percebe? E como que você escolhe as pessoas que vão trabalhar com você, né? São pessoas que Não, provavelmente falam com o teu cliente. sim, 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 sim. Eu comecei a ter um olhar um pouco mais diferente, acho que tem mais ou menos um ano e meio, que eu não olho tanto técnico, mas eu vou um pouco nessa linha que você está falando, assim, de um olhar um pouco mais humano, né? Uhum, Porque até uma defesa que eu faço, assim, junto aos meus clientes, eu atendo, por exemplo, eu atendo uma clínica médica aqui em Maceió, aqui, que, enfim, tem múltiplos profissionais, é bem, bem grande aqui na cidade. uhum. E eu falo assim, o médico não adianta mais ser o cara do diagnóstico, ele tem que ser o cara que tem que ser humano, o cara que vai olhar para o olho do paciente e conseguir criar uma relação de empatia, a gente falou um pouco de empatia aqui também, mas Isso. construir essa ligação humana para, né, porque aquele médico que simplesmente só pega o exame e fala o diagnóstico, né, já não presta mais. E a maior reclamação dos médicos dessa clínica é de que os pacientes já estão chegando já com o diagnóstico vindo do ChatGPT.
né? Até teve uma médica que reportou para mim na semana passada, ela falou assim, olha, eu tive uma consulta de 1 hora com um paciente, onde eu estava explicando todo o caso dele. Uhum. Depois, lá por volta de 50 minutos lá da conversa, eu só explicando para ele que era um caso complexo. Ele falou assim: tá bom, doutora, mas isso tudo que você falou até agora, o ChatGPT já me disse quando eu coloquei o resultado do meu exame lá para ele e eu conversei com ele. O que que a senhora tem para me dizer de novo, né? Porque isso eu já Uhum. escutei. E aí ela teve um choque, ele falou assim, pô, eu não posso ficar aqui falando tecnicamente do que a pessoa tem, eu tenho que escutar e eu tenho que criar uma relação de empatia que daqui a pouco vai conseguir entender a dor daquele paciente e fazer o melhor tratamento depois possível. Então acho que essa mudança que aconteceu na medicina, não mas com esse meu cliente aqui, mas eu acho que acontece com todos os Uhum. profissionais. E eu Uhum. acho que é importante essa tua visão, acho que de trazer isso envolve que daqui a pouco o que vale é mais eu ter mais uma ligação humana. O advogado ele tem que ser o cara, não é o cara da legislação mais, é o cara que vai conseguir entender a dor do cliente dele. Né? O Exato. contador também, não é o cara mais que está colocando que o benefício fiscal XYZ, não, é o cara que consegue entender a dor do cliente dele. E a Uhum. empatia, construir uma relação de empatia, né? Então, Uhum. eu acho que é um grande desafio hoje a gente fazer a mudança, eu acho que de mindset das pessoas para esse modelo que era estudo na faculdade, faço um curso, faço um MBA, faço uma especialização e me moldo apenas pela minha formação técnica, né, e muito pouco Uhum. pela minha formação diferencial humano, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que é um desafio. Muito obrigado aí pela resposta Imagina. também pela palestra aí. Gostei bastante, Ai, que né? bom. Hoje de manhã, quando eu vi o título, eu recebi um e-mail da Brad, quando eu vi o título, eu falei assim, não, tem que entrar porque converge plenamente com aquilo que eu penso, com aquilo que Uhum. eu vejo hoje de inteligência artificial e também de inteligência emocional também. Parabéns aí, Uhum. muito obrigado. Obrigada. E até quando você fala ali nessa questão das pessoas que trabalham com você, né? Quando você procura ali no LinkedIn para contratar ou que alguém te indica, você vai olhar o currículo dessa pessoa. E ali Sim, no sim, sim. bate-papo também que você vai fazendo, que daí você olha para esse ponto do humano, é ali que acontece a melhor seleção. Porque no dia a dia, você vai falar também como que você gosta do teu trabalho. Você vai treinar essa pessoa. Olha, eu atendo o cliente desse jeito. Eu gosto de fazer, primeira parte é essa. Funciona desse jeito. Não, aqui a gente não trabalha mais com esse item. A gente excluiu porque ele não funciona tão bem lá na entrega final. Então, na parte técnica, você vai treinando sempre. Então, olhem bem para as pessoas, façam entrevistas. Olha, não estou seguro ainda. Vou fazer o seguinte: vou fazer uma dinâmica online mesmo. Faz uma dinâmica online com as pessoas. Ai, mas dinâmica não pode mais fazer porque não é inclusivo. Gente, o inclusivo é todo dia eu ter pessoas de todo jeito dentro da minha equipe. Isso é inclusão. Não é o que eu vou fazer na dinâmica. Eu quero as melhores pessoas para trabalhar comigo e assim por diante. O Leandro colocou aqui no chat, que agora que eu vi, gente, tem duas orelhinhas aqui o chat. O Leandro colocou aqui como funcionam os serviços. Leandro, eu peço para você entrar em contato aqui com o Paulo e com a equipe, tá? Aí eles vão te trazer ali, eles têm toda a minha apresentação. A gente tem aqui a parceria, a Brad aqui é sensacional, a gente consegue também desenvolver juntos algo. Então, o Paulo me chama para uma reunião junto com você. A gente faz um briefing, a gente analisa juntos e a gente chega na melhor solução possível do que você estiver passando. Beleza? Muito bem. A gente já está com o reloginho passando do tempo, então vamos caminhando aqui para os agradecimentos. O Dalém, muito obrigado aqui por compartilhar. Esse assunto aqui duraria Infinito. horas, né? Infinito, infinito, isso mesmo. Mas aí eu peço que as pessoas coloquem ali na pesquisa de satisfação, se você puder voltar com o QR Code na tela, porque isso Posso. ajuda a gente, entendeu? E vocês coloquem ali o que acharem, o que vocês querem de temas, aprofundar mais ou menos aqui sobre esse assunto. Com Isso ajuda certeza. a gente, com os nossos próximos passos, a ser mais assertivo aqui no que a gente entrega para vocês. Então, acho que é Com isso. certeza. Aqui, Eu ó. vou deixando meus agradecimentos aqui para todos que participaram, para você, e passo para você poder Opa, finalizar também. pegou a tela errada. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, que como estou com duas telas, agora pegou a tela certa. Compartilhando aqui, novamente, a telinha bonitinha aqui do futuro é humano. Esse QR Code aqui é o QR Code da Brad, então é a avaliação ali de satisfação com o evento como um todo. Então, por favor, mirem o celular ali
E escrevam, tragam também as sugestões para nós, que sempre é muito bom escutá-los. E aqui tem também os meus contatos onde vocês podem me encontrar no LinkedIn. E também, se precisarem aprofundar mais em algum tema, eu convido vocês a entrar aqui em contato com a nossa equipe da Abrad. O Paulo e as meninas estão aqui para que a gente possa fazer essa avaliação juntos, tá? Pessoal, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelas provocações, obrigada pelas perguntas. É sempre muito importante a gente ter este olhar para o humano. E essa prática ela acontece diariamente naquilo que a gente vai entregando da nossa parcela um pouquinho do um a um, tá bom? Então, um abraço para vocês. Já que vocês estão botando palmas aqui, eu vou ter uma reaçãozinha aqui que eu gosto, que ela é muito bonitinha, que não tá Tá. aparecendo aqui para mim porque eu tô compartilhando, mas não tem problema. Até a próxima, um abraço, fiquem com Deus, excelente almoço e até a próxima. Tchau, gente, Antes obrigada. de ir embora, Darlene, você herdou as qualidades gastronômicas do seu papai? Você acredita que sim? E eu Ai, adoro, é o meu hobby. Esses dias, olha só como é importante a autoavaliação, né, Paulo? Quando a gente fala de autoavaliação, eu não tinha percebido que cozinhar é o meu hobby. Aí meu marido falou assim: cara, a gente tem que abrir um restaurante. Eu falei assim: foi. eu não vou abrir É, restaurante porque eu já sei que dá muito trabalho. Mas eu é. amo cozinhar para a família, eu amo todo mundo na cozinha. Então, todo santo dia eu gosto de fazer o almoço. E nos finais de semana, daí a gente capricha um pouquinho mais e fica muito bom. Delícia. Fala um prato aí para a gente se inspirar. Olha, na culinária ucraniana era muito comum sempre o meu pai fazer varenik para nós, que o polaco chama de pirogue, né? Então era o nosso prato de domingo. Então ele fazia muito isso com um frango, eu não lembro o nome, mas era um frango que ele fazia assim com creme de leite, com nata azeda e ficava maravilhoso. E era o prato que realmente reunia assim todo mundo na cozinha, porque o pirogue, o varenik, ele é um pastelzinho que ele é cozido, e daí você tem que fazer aquele pastelzinho, ele é todo artesanal. Então a gente ficava na cozinha fazendo esse prato. Então é uma lembrança assim que eu tenho, que ela é muito gostosa de ter. Desde que eu me conheço por gente, a gente fazia varenik, e depois no restaurante os clientes encomendavam, porque ele não fazia parte do cardápio, mas os clientes falavam assim: ah, não, seu Ivan, o senhor tem que fazer vareniki pra gente. Ou então eles falavam assim: faz aquele pastelzinho cozido que é muito gostoso. E aquilo ali é uma memória afetiva que eu tenho que é muito gostosa. Delícia. Agora vamos todos para o almoço inspirados. Vamos todos pro almoço. Obrigado, um excelente dia. Para vocês também. Tchau, até a próxima.